Olá, seja bem-vindo ao canal Fiat Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a Igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat, Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Meu Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão
do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia, do volume 24, trecho 39. Diferença entre humanidade e divindade de Jesus. Como o reino do Fiat está todo preparado por ele. Só se necessitam aqueles que o habitem. A linguagem que Jesus teve na redenção e a que tem para o reino da divina vontade são diferentes um do outro. Então esse é o tema do dia, né? Então vamos lá. O meu amável Jesus fazia-se parecer como uma criança pequena, que se apertando a mim, me fazia muitos mimos amorosos. Oh, como é bonito vê-lo na sua humanidade infantil, todo o amor, toda a confiança. A alma sente tal confiança em Jesus, porque vê nele a sua humanidade, que lhe assemelha tanto que se irmanam juntos. Se identificam e um se transforma do outro. Então, muito incrível, né? Vamos dizer, esse pensamento de Deus, né? Porque o homem, ele não se aproximava, né? Tinha uma visão de Deus totalmente distante. Então, um dos motivos, né? Motivos de Jesus se encarnar é isso, né? Aproximar o homem, né? Aproximar o Criador de sua criatura, o homem de Deus, né? Porque os homens estavam afastados, né? O homem tinha uma visão totalmente errada de Deus, né? O homem tinha uma ideia de Deus, um entendimento de Deus, de um Deus assim distante, que não se deve se aproximar, né? Um Deus que está lá, ele lá no seu lugar, e a gente entendeu que a gente não deve se aproximar dele, né? Não deve ter aquela intimidade. Aí eu lendo isso aqui, eu lembrei muito daquela passagem, né, de Moisés, né, quando o povo, né, Deus falou, o povo ouviu a voz de Deus, né, se eu não me falha a memória, eu acho que era na parte dos 10 mandamentos, que Deus começou a falar, e o povo não aguentou, não quis mais ouvir, ficaram com temor, ficaram com medo, né, ao ouvir a voz de Deus, o poder, né, a potência, aquela potência na voz, quando Deus começou a falar. Então eles pediram que Deus falasse a Moisés, que eles acreditariam, que eles falassem para Moisés, né, que Moisés ali anotasse, que ele, né, falasse diretamente com Moisés, e Moisés passava, seria esse, né, intermediário, vamos dizer assim, esse, né, que ia intermediar ali e ia passar para eles o que Deus falou, porque eles não estavam suportando ouvir a voz de Deus, né, aquele poder, a potência de Deus, né, eles poderam ver a grandeza de Deus e ficaram com medo. Então, um dos motivos, né, de Jesus, então assim, eles pediram ali para Moisés, né, anotar lá nas tábuas os mandamentos, fizeram esse pedido para Deus, e assim Moisés subiu a montanha e teve todo aquilo, né, que a gente já sabe dos 10 mandamentos, né, e ele desceu a montanha para trazer os 10 mandamentos para o povo, né, que estava ali no deserto, né, e o povo ali tiveram confiança de ouvir o que Deus tinha para falar através de Moisés, né, porque era uma pessoa ali que representava, se a gente for para pensar, era uma representação do que seria Jesus, essa imagem de Deus, né, que os homens não iam ter medo de se aproximar, né, iam ter confiança de se aproximar, e tiveram confiança de se aproximar para conhecer e para ouvir as leis de Deus, os mandamentos que Deus queria, e estava falando ali para eles, mas eles não suportaram. Então, né, Jesus veio na sua humanidade, se encarnou para que o homem, né, se aproximasse de Deus, tivesse confiança em se aproximar de Deus, não tivesse aquele medo, né, aquele temor de se aproximar.
né? Que as pessoas entendessem essa relação que Deus queria, né, com os homens. Essa relação que foi rompida no pecado original, né? Então, como vai falar aqui depois, aí a Luísa vai dizer aqui, assim que o véu da humanidade de Jesus, no qual encerra dentro sua divindade adorável, serve como meio de confiança no qual a pobre criatura perde todo o temor, né? Então as pessoas não ficam com receio porque está vindo ali, né? Jesus ali se encarnou, né? Como ele falou, se irmanou, né? Na sua humanidade ali, a pessoa perde todo o temor, porque vê uma pessoa semelhante ali, né? A carne, vê que tem uma humanidade ali, então a pessoa não tem receio de se aproximar, né? Então a criatura perde aquele medo de se aproximar aqui. O povo, né? Naquela época de Moisés teve medo, aquele temor de se aproximar de Deus, não quiseram continuar a ouvir, né? Tiveram aquele temor. Então a criatura perde o temor, para perder esse temor, né? Deus, né, enviou seu filho também para isso, para aproximar, né? As pessoas, para que as pessoas conhecessem quem é Deus, né? Deus de amor, de misericórdia, Deus de bondade, Deus que quer ter uma relação conosco, né? Que nos criou para ter essa relação, essa comunicação, essa troca, né? Ter um relacionamento com a gente, ter essa troca, essa vida junto conosco, né? Viver conosco, né? Então a criatura perde todo o temor e se está com seu Jesus todo o amor, ó, mais que filho entre os braços de seu Pai Celestial. É tanto o amor de Jesus que diz à criatura: não temas, sou eu, semelhante a ti, vestido como tu. E é tanto o meu amor que escondo a luz interminável de minha majestade dentro de minha humanidade, para te fazer estar comigo como uma pequena menina em meus braços. Então, para ter esse abandono, né? Para os homens ter confiança, confiar em Deus, começar a confiar em Deus, querer se aproximar de Deus e se abandonar aos braços de Deus, né? Precisou, né? Ser desse modo, né? Acontecer desse modo. Deus precisou se encarnar para que os homens o conhecessem, né? Jesus veio para apresentar o Pai e mostrar quem é o Pai na pessoa dele, né? Na pessoa dele mostrar a bondade do Pai, né? O que o Pai queria, né? Então é muito lindo, né? Para dar essa confiança, trazer esse conhecimento do reino de Deus, quem é Deus, para que as almas, né? As pessoas não tivessem receio de se aproximar, de se abandonar, né? Passar essa confiança, né? Que quando a gente, nossa, as pessoas quando olham para Jesus, para a humanidade, tudo que Jesus fez, as pessoas sentem confiança de se aproximar de Deus, né? Ela passa a ter aquela confiança porque vê na humanidade de Jesus, na pessoa de Jesus, quem é o Pai, né? Que é tanto que na passagem lá da Bíblia ele fala: quem vê a mim vê o Pai, quem vem até a mim também vai até o Pai está em mim, eu estou nele, né? Ao contrário, quando o meu amado Jesus faz sair de si sua divindade, sua própria humanidade fica ofuscada naquela luz interminável e eu sinto a grande distância entre mim e meu Criador. Então foi isso que o povo naquela hora sentiu ao ouvir, né, a voz de Deus, né, lá no deserto, né, no momento que Deus começou a falar dos mandamentos, falar com eles, né, então eles viram a distância, né, da grandeza de Deus, da potência, do poder de Deus, né? Da força de Deus. Quem é Deus? Então, naquele momento, né? Eles viram quem eles são. Viram quem é Deus, né? Essa grande distância. Sua majestade divina, resplandecente, me aniquila. Afunda-me meu pó e não sei para onde ir para fugir de sua luz. Essa parte aqui, sabe, eu lendo, me fez lembrar também, não só dessa passagem, né, da Bíblia, mas me fez também lembrar do sonho, que nunca esqueci desse sonho. Nunca esqueci. Eu tive esse sonho logo quando eu entrei no grupo aqui, que eu já até partilhei sobre esse sonho, mas é um sonho que ficou gravado, vivo, né? Vivo, vivo, vivo na minha alma, na minha memória. Que parece que está acontecendo nesse momento, toda vez que eu lembro, sabe? Parece que
que está acontecendo agora é algo vivo, que jamais vou esquecer. Disso, eu consigo entender o que a Luísa está falando aqui. Porque é assim que a gente se sente quando Deus, ele, né, faz sair de si sua divindade. Quando ele, né, revela a sua divindade, a gente fica assim, aniquilada, perdida. Né? Se sente perdida assim, se afundar no pó. A gente vê quem somos nós e quem é Deus. Né? Do sonho que eu jamais vou esquecer dessa presença de Deus que eu tive, né? No sonho que eu tive. Eu vou contar uma parte, né, do sonho, dessa presença, para poder entender, né, disso que Luísa está falando, que eu passei, né? Eu pude viver isso, né, através do sonho. Eu entendo perfeitamente o que Luísa está falando aqui, desse aniquilamento, né? Essa distância, essa majestade resplandecente que nos aniquila, nos afunda ao pó, que a gente parece que quer fugir e não tem para onde fugir, né? Que quando esse sonho, eu sonhei, né, que eu via, né, a imagem de dois santos no céu, né? E parecia que eles vinham a imagem parecia que se aproximava, né? Mas aí eu abaixei minha cabeça, nesse momento que baixei minha cabeça, que eu levei um susto daquela imagem se aproximando de mim, muito rápido. Então, assim, naquele reflexo eu baixei, fechei os olhos, mas nesse momento, eu senti uma presença muito forte. E eu sei que era Deus naquele momento. Eu tenho certeza absoluta que era Deus. Porque era uma luz, assim, eu não lembro de nada desses detalhes, nada, só lembro dessa presença, dessa parte específica que ficou gravada na minha alma, né? Que quando eu senti essa presença, é incrível como esse aniquilamento, a gente quer se afundar no pó, que a gente quer fugir, sabe para onde ir, eu sabia o que fazer. E o que eu fiz naquele momento? Naquele momento, a minha alma, né, se mostrou quem eu sou e quem é Deus, porque naquele momento a minha alma, sabe aquele movimento de reverência, que a gente abaixa, assim, se inclina, né, em respeito e reverência. É assim, eu me inclinei na hora, né, eu olhei assim para baixo, fechei meu olho, porque era uma presença muito forte, uma luz. Eu sentia, né, o calor, aquela chama. Era um calor que parecia que me consumia. Eu sentia me consumir. Eu sentia esse calor penetrar em mim que parecia que me queimava, me devorava. Mas não era uma devoração de dor, entendeu? Era um calor, uma chama de amor. Eu sentia um amor indescritível nessa luz, nessa chama, nesse calor que tocava em mim, sabe? Na hora que se aproximou de mim. E eu abri meus olhos, eu senti um temor muito grande na hora. Fiquei com medo. E na hora que essa presença se aproximou de mim, na hora que ele se aproximou de mim, que eu tenho certeza que era Deus, que ele se aproximou de mim, porque ficou muito mais forte esse calor. Ficava muito mais forte, como se a pessoa estivesse caminhando, se aproximando e chegasse perto de mim, e ficando cada vez mais intenso. Que eu me sentia aniquilada, parecia que eu ia ser consumida ali. Era assim, parecia que, sabe quando as pernas ficam bamba, quando a gente tá assim, né, e as pernas ficam bamba, que parece que a gente vai cair, vai desmaiar. E naquele momento eu senti um temor. E quando eu senti aquela presença mais perto, eu senti como se ela falasse dentro de mim: não temas. Justamente isso que Jesus está falando aqui, ó. Não temas, né? Não temas. E aquela presença me falava dentro de mim, eu sentia na minha alma, falando para mim que eu não sentisse medo. Que eu não temas, que sou eu, não temas. E naquele momento eu senti confiança de abrir os olhos, né? Mas eu não levantei a cabeça. Era incrível, porque eu fiquei o tempo todo inclinada naquela posição mesmo de entender quem eu sou e quem é Deus, sabe? Naquele aniquilamento mesmo, de não saber o que fazer. E eu abri meus olhos. Na hora que eu senti essa voz dentro de mim falando: não temas, eu abri meus olhos, senti confiança de abrir. Porque aquela voz
O que me passava, o efeito daquela voz, eu ouvi falar. Eu senti aquela pessoa como se a pessoa se aproximou de mim e estivesse do meu ouvido, do meu lado direito, o ouvido direito se aproximou do meu ouvido falando comigo, não temas. E começou a falar muita coisa para mim, mas eu não lembro. E eu tentava prestar atenção em tudo que ele falava. Eu estava prestando atenção, mas quando eu acordei, eu não consigo lembrar nada do que ele falou. Eu sei que ele me falou muitas coisas, mas eu não lembro, né, para colocar em palavras o que ele me disse, mas eu sei que ficou gravado na minha alma, na minha memória ficou, né, ele gravou, mas eu não sei o que foi que ele falou, não consigo mais lembrar. Naquele momento eu estava ouvindo tudo, mas depois que eu acordei eu já não lembro, não sei dizer o que foi que ele falou. Mas é uma voz tão poderosa, eu sentia, né, o efeito que produzia na minha alma, em mim, era essa potência, isso que a Luísa está falando. Eu senti o poder de Deus, a majestade, a potência na voz dele. Mas ao mesmo tempo eu sentia doçura. Aquela voz me transmitia amor, doçura, bondade, sabe? Era um poder, uma potência, mas ao mesmo tempo era amor, doçura, o efeito, né? Eu senti em mim aquela potência, né? Que cada vez que ele falava, parecia que, né? A minha alma estremecia. Eu não sei falar, não sei nem explicar, mas ao mesmo tempo passava confiança, sabe? Me fazia ficar assim, é como se eu me derretesse toda, sabe? Que me fazia me abandonar, sabe? E eu sentia todo aquele amor, aquela doçura na voz dele. E é muito incrível. Enquanto ele falava, me passava a confiança de abrir os olhos. E quando eu abri os olhos, eu vi só luz, porque eu abri os olhos olhando para baixo. E eu vi aquela luz imensa, aquela luz forte. Luz como uma luz de sol, né? O que mais aproxima do que eu posso dizer de uma luz é a luz do sol, o sol, como se fosse aquela luz do sol, naqueles raios do sol. Mas era uma luz tão forte que produzia um calor, de uma intensidade, um calor que eu não sei nem colocar em palavras. Que consumia, eu sentia dentro de mim esse calor. Que me parece que consumia sem eu, parecia que eu ia desfalecer, mas algo me sustentava. É algo muito grande, muito grande. Nossa, só de pensar. Só assim, toda vez que eu lembro, né, desse momento, que ficou gravado, que eu não esqueço nunca, e todos os dias eu lembro disso, né? Eu não posso, depois que eu acordei, eu não posso não lembrar das palavras, tudo que ele falou, mas a voz dele eu lembro, a presença, o efeito que ficou gravado, a voz, a doçura da voz, o poder na voz dele, na palavra dele, a força, aquela luz, aquela atração, esse aniquilamento, esse entendimento do que eu sou e quem é Deus. Naquele momento, nossa, assim, me fez entender muita coisa naquele momento. Naquele instante me fez entender muita coisa. A minha alma compreendeu muita coisa que eu não sei pôr em palavras. E que toda vez que eu lembro, parece que está acontecendo sempre agora, é sempre hoje. Parece que eu estou vivendo novamente, toda vez que eu lembro. Que meu coração acelera, eu sinto tudo que eu senti no sonho. Sabe, parece que eu vou me desfalecer. E eu sinto esse calor, que o meu corpo, o efeito no meu corpo eu sinto calor mesmo, começa a suar. Que o efeito que passa para o meu corpo do que produz na minha alma. E meu coração acelera, eu fico ofegante, sabe? É muito grande. Então eu consigo entender exatamente o que Luísa está falando aqui. Porque quando Deus revela a sua divindade, a gente fica assim mesmo, aniquilada. Afunda-me, ó. Afunda-me meu pó. Então ela fala aqui: afunda-me meu pó e não sei para onde ir, para fugir de sua luz, porque não há ponto onde não se encontre. Exatamente assim. Eu fiquei sem saber o que fazer, para onde ir, o que fazer, né? Eu não sei o que fazer. É uma luz que, né, nos afunda, o pó é que a gente fica perdida, aniquilada.
Eu sou o pequeno átomo que ficou abismado em sua mesma luz. Abismada, é isso mesmo. É abismada, a pessoa fica assim, né? E é exatamente assim que a gente se sente, né? Quando a gente está lendo esses trechos, a gente está meditando, quando a gente realmente medita, rumina, mergulha, né? Como a Aline falou na live ontem, é a gente penetrar, né? Como se nada existisse, nada mais, esquecer o que está ao seu redor e assim ficar penetrada, atenta, prestar muita atenção ao que está sendo lido, falado ali, né? Atenta, prestando atenção. Então a gente fica assim, né? Também quando a gente está meditando, produz esse efeito em nós e assim mesmo a gente sente abismada em sua mesma luz, né? A gente fica aniquilada, a gente vê, cada vez mais a gente conhece, né? Quem somos nós, quem é Deus, o poder de Deus, né? A bondade de Deus, o amor dele, tudo que ele fez por nós. Então, assim, é muito incrível, né? Parece-me que eu estou a dizer disparates. Por isso é melhor seguir em frente. Então, meu sumo bem Jesus me disse: minha filha, o reino da minha vontade está todo preparado na minha humanidade. E estou pronto a colocá-lo fora para dar às criaturas. Então, em sua humanidade, na redenção, né, ele preparou, né, fez toda aquela preparação para vir o reino. Né? A redenção foi o meio, né? Foi o remédio que veio, né? É o meio para poder a humanidade voltar. Então, a humanidade, né? O gênero humano só poderia voltar à ordem primordial para o que foi criado, né? Só poderia voltar depois desses remédios, né? Com a redenção, porque os homens, como a gente já sabe, né? Estavam separados de Deus, estavam condenados eternamente, né? Os céus foi fechado, né? Não existia mais aquela união, aquela conexão. Os homens estavam, né? Como inimigos de Deus, né? Estavam todos ali com as almas, né? Mortas, né? Condenadas eternamente. Elas estavam doentes, né? Então Jesus veio aqui preparar na sua humanidade tudo, veio trazer os remédios, veio fazer toda uma preparação, veio reparar, né? Veio divinizar tudo, veio preparar tudo em sua humanidade. Então a gente vê na vida íntima tudo o que ele fez na sua humanidade, no seu interior, nessa preparação, né? Para a vinda do reino. Então, tudo que ele fez na redenção na sua humanidade foi para preparar o reino e colocá-lo fora. Ele disse: estou pronto. E estou pronto para colocá-lo fora e dá-lo às criaturas. Né? A gente vê tudo o que ele fez, principalmente na vida íntima, que ele fez no seu interior, para preparar, né? Tudo o que ele fez, né? Tudo que ele fez em reparação, né? Tudo que ele ofereceu ao Pai e os méritos, né, de cada ato dele, tudo está lá, né, em reserva, tudo guardado para dar às criaturas para esse tempo, para o tempo do reino, né? Pode-se dizer que formei os fundamentos, então, tá vendo? Ele teve que formar tudo, o alicerce, os fundamentos, o alicerce, erguer, né? Está dizendo, erguer as construções, os quartos são inumeráveis e todos adornados e iluminados, não com pequenas luzes, mas com tantos sóis, né? Vidas, sóis, né? Então, em sua humanidade, ele trouxe a vida para nós, né? A gente vive da vida de Jesus. Ele morreu para nos dar a vida. Né? Ali na paixão, ele morreu na cruz para nos restituir a nossa alma, restituir a vida, né, em nós. E hoje nós vivemos dessa vida dele. Vivemos de tudo que ele deixou, tudo que ele preparou, né, e que ele quer pôr para fora. Mas ele só vai poder pôr para fora se a alma, né, se dispor, se a alma se abrir para ele, né? Se a alma corresponder à sua vontade através dos conhecimentos. E como a pessoa vai corresponder? Conhecendo, né? É tanto que ele vai dizer aqui, por quantas verdades manifestei acerca do Fiat divino, não se necessita de outra coisa que aqueles que o habitem. Haverá lugar e habitação para todos,
né? Então, se está tudo feito, só falta o homem voltar à ordem, né? Toda a criação está em ordem, tudo foi feito, está tudo preparado, só está faltando o homem, né? Só está faltando a humanidade retornar, morrer para si, só está faltando o homem dizer sim para a vontade de Deus, né? E morrer para a sua vontade humana, deixar de existir a sua vontade para só existir Deus, né? Em sua alma, só existir a vontade de Deus. Está aqui porque tem para todos, é lugar para todos, né? Ele fez isso por todo, não foi só por mim, né? Não foi só para quem está no grupo, não só para quem está agora, né? Para quem chegou, essas coisas, não, é para todos, né? O reino da divina vontade é para todos, a salvação foi para todos. Ele fez por todos, mas, né? Agora depende de nós. Tá faltando só o homem ir lá, entendeu? Ir lá no armário, ir lá, entendeu? Ir buscar, ir lá e querer, né? Fazer a vontade de Deus. Falta só a disposição e abertura do homem, porque tá lá, a habitação é para todos, né? Porque é vasto, ó, mais do que todo o mundo. Com o reino da minha vontade, tudo será renovado na criação. Ó, com o reino da minha vontade, tudo voltará à ordem primordial, tudo será renovado, tudo, né, vai estar em harmonia e ordem como foi, né, no ato, né, único de Deus, lá no tempo de Adão, antes do pecado original, como tudo era, como deveria ser e foi interrompido. Então esse reino vai voltar, tudo será renovado na criação, porque o homem vai voltar para a ordem primordial, né, daquilo que foi criado, vai viver conforme, né, os planos de Deus para aquilo que Deus pensou para o homem, né? Vai tudo se ordenar, vai tudo entrar em harmonia, como a criação, como toda a criação que está em harmonia, né? As coisas se porão em seu estado primeiro, ó, ato, lá no ato primeiro, lá no ato único de Deus, ato primeiro, quando Deus criou, né? No ato primeiro, quando Deus nos criou. Então tudo se porá, né, na ordem. Por isso é necessário. Ai, peraí que eu acho que eu pulei, deixa eu ver aqui. Ah, não, tá certo. Por isso é necessário e virão muitos flagelos, para fazer com que a divina justiça se ponha em equilíbrio com todos os meus atributos, se pôr em equilíbrio com todos os atributos de Deus. Né? A gente vê toda a história nesses 6.000 anos, né? Deus foi revelando os seus atributos ao homem, né? Então ele revelou todo o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia, o tempo da misericórdia, né? Então o homem também, né, tem que entrar ali em harmonia e equilíbrio também com a justiça, porque nós estamos devendo, está em dívida, né? Vamos dizer, porque assim o homem ofende a Deus. Continua, né? Mesmo depois da redenção, tá aí os remédios veio, né? Deus preparou tudo, tá tudo aí, tem os sacramentos, deixou tudo. Mas o homem continua ofendendo. Então, assim, né, a justiça, a divina justiça, se põe em equilíbrio, quer se pôr em equilíbrio com o homem, em harmonia. Então, os flagelos precisam vir, né? É como se o homem tivesse em dívida por causa das ofensas. O homem continua pecando e ofendendo a Deus, porque Deus não vai forçar o homem. A redenção veio para todos, como Deus está falando, o reino é para todos. Mas o homem precisa querer, ele Deus não vai obrigar. Né? Então o homem continua pecando, né? A gente vê os pecados no mundo, o pecado, né? E a justiça tendo que ser derramada, tendo que vir os castigos para ter esse equilíbrio, porque a divina justiça reclama, né? Reclama, e ele está dizendo aqui, ó, a fim de que, equilibrando-se, deixe o reino de meu querer em sua paz e felicidade. Então, né, antes precisa haver, a justiça precisa, né, ser derramada, precisa haver, passar por essa purificação, né? Os homens precisam passar pelo castigo para serem purificados, para poder viver esse tempo de paz, entrar em harmonia e para vir esse tempo do reino, né? Então, nessa realidade que estamos hoje a gente está vendo os castigos, né, a justiça sendo derramada, né, por meio da natureza, né, na guerra,
E as coisas estão acontecendo, a guerra civil, né? As coisas dentro da igreja, os cismas e tudo que está acontecendo, né? Tudo é para purificar, tudo é castigo que está sendo derramado por causa de ofensas. A justiça está reclamando. A justiça quer pôr em equilíbrio, tem que pôr em equilíbrio. É justo. O homem está ofendendo. Então, tem que derramar, porque é só por meio da justiça e dos castigos que o homem, né, vai conseguir ali entrar em ordem, que o homem vai ver, né, os castigos e as cruzes vêm para mostrar, né, o erro que estamos cometendo, para mostrar quem somos, né? A cruz revela quem somos nós, né? A miséria que somos, a miséria, o estado que estamos, estado deplorável revela, né? Então é necessário para ver essa purificação, para o homem ver, né, quem ele é, né, e o quanto ele está ofendendo a Deus. Precisa haver esse equilíbrio, a justiça precisa ser derramada. Então, por isso que tem que passar a humanidade, o mundo precisa ser purificado. A justiça vem para purificar o homem, para pôr em equilíbrio todas as coisas, né? Portanto, não te admires, se este grande bem que estou a preparar e que quero dar, o precedam muitos flagelos, né? É justo, não se admire, porque é isso, é a ordem das coisas, é a ordem, é o justo, né? Que para se vir, para liberar um bem tão grande, vir esse tempo, né? Precisa ter isso, que se preceda os flagelos, né? A gente quando diz, né? A gente conhece a divina vontade, cada um aqui de nós, quando a gente conhece a divina vontade, a gente teve que morrer para si, né? Teve que formar esse vazio e passar por né? Essa justiça de Deus. Nós passamos por isso de forma individual, vamos dizer, vamos pensar agora assim individualmente, cada alma, quando tem esse encontro com a divina vontade, passa a ter esse conhecimento, chega e ela conhece, então ela tem que morrer para si, morrer para a sua vontade, para dizer sim para a vontade de Deus, para se unir à vontade de Deus. Então, nesse momento, o que vai acontecer? Ela vai passar por esse equilíbrio de justiça. Então, é o quê? Né? Vai vir lá, né? É a purificação, né? A purificação vai vir cruzes, a gente passa por um bocado de coisa para purificar, para pôr em ordem, porque a justiça reclama. É o justo, a gente ofendeu muito a Deus. O ser humano ofendeu muito a Deus e precisa, né, ter esse reconhecimento, pôr na balança, como Deus fala lá em Santa Catarina, né? O homem tem que diante dos castigos, não ficar se lamentando e olhando para si, mas o castigo vem para pôr, né, Deus na balança e ver que está ofendendo a Deus. Aquilo que eu estou fazendo, o pecado que eu cometi, que eu estou cometendo, ofendeu, feriu a Deus, a sua majestade divina. Um Deus bondoso, né, que nos conserva, nos deu a vida, nos trouxe o remédio e nos quer dar um bem tão grande, né, quer ter essa relação conosco. Então, meu Deus, isso é mais que justo, né? E o homem precisa passar por essa purificação para ficar são. Porque só assim, são, na graça, purificado, que o homem vai entender, né? É a palavra divina, vai entender o que Deus quer. O querer de Deus, a vontade, vai entender esses escritos. Porque o homem, na sua debilidade, ele não vai conseguir compreender. Né? Vai ver de forma confusa, não vai compreender nada, porque ele está debilitado, está doente, não está são, né? Então precisa passar pela purificação, né? Por isso que Deus está falando que tem que preceder os castigos, porque senão como é que o homem vai viver, né? Como vamos viver nesse reino, né? Se a gente não se purificar, não passar, se o mundo não for purificado, né? É a minha justiça que reclama, ó, seus direitos, o direito de Deus, né? A fim de que, equilibrada, se ponha em paz com as criaturas, sem lhes dar mais incômodo. O equilíbrio da justiça é muito incrível, Deus é muito incrível. Nossa, muito mais que os filhos do reino do meu Fiat divino, não o ofenderão mais,
né? Não vai mais ofender porque teve conhecimento, né? Passou pela purificação e viu, né, que tudo que foi feito, né, as coisas que foram feitas, sabe, conhece aquilo que ofende a Deus, então não vai mais ofender, não vai mais repetir aquilo porque sabe que aquilo é pecado, aquilo fere a Deus, ofende a Deus, né? E por ela conhecer esse amor, né, e querer corresponder a esse amor, ela não vai mais ofender. E minha justiça divina se transformará para eles, ó, em amor e misericórdia. Não tenho para que mais, né? No tempo quando chegar o tempo do reino, né? E esses filhos que já estão conhecendo hoje, é isso que ele está dizendo, né? Como esses, não só naquele tempo que vai vir, né, para o mundo todo do reino, mas já hoje a gente vê isso, essas pessoas, esses filhos, individualmente que vivem no reino, né? Que deu a sua vontade. Hoje a gente vê isso, né? Devido ao conhecimento, a gente não quer mais ofender a Deus. Não quer mais, não vai mais ofender a Deus, porque a gente sabe, tem conhecimento, né, desse amor infinito, da bondade, de tudo que Deus fez na criação, redenção, os remédios que Ele trouxe, o quanto Ele é bom, o quanto a gente não é nada, que Ele é tudo para nós. Sem eles não somos nada. Então, assim, se põe ali, ó, a justiça divina se transformará para eles, né, em amor e misericórdia. Então, é muito incrível, né? Depois disto, seguia todos os atos que Jesus tinha feito na redenção. E meu doce Jesus acrescentou: minha filha, minha linguagem foi muito diferente na redenção daquele que tive para o reino de minha divina vontade. Porque na redenção, minha linguagem devia adaptar-se às pessoas incapazes, débeis, enfermas, surdas, mudas e cegas. Então, né, a linguagem de Jesus foi totalmente diferente, né? Teve que usar termos assim mais adequados, teve que adaptar porque o homem eles estavam ali, né? Debilitados, incapazes de entender, né? Eles precisavam ser alfabetizados, né? E eles não conseguiam entender. As almas estavam enfermas, doentes, né? Devido ao pecado, elas estavam surdas. Elas não iriam compreender. Elas estavam surdas, mudas e cegas, não enxergavam, né? Não conseguiriam enxergar. É como eu estava falando, né? Daquele exemplo da passagem, né? Ali de Moisés, né? Porque as pessoas estavam cegas e Deus precisou vir mandar ali, né? A lei, né? Trouxe a lei. E os homens mesmo, né? Queriam saber como, né? Fazer, porque os homens não sabiam, né? O que fazer, né? Aquilo que agrada a Deus, né? Então Deus trouxe ali os 10 mandamentos, porque as pessoas estavam assim, para dar uma orientação. Porque é assim, as pessoas surdas, mudas, enfermas, tudo débeis, né? Todas confusas devido a toda aquela contaminação que eles tiveram ali no Egito. Então, a mesma coisa. Então, por isso que os homens, né, os hebreus naquela época, teve que ficar no Egito, ou teve que ficar no deserto. Tanto tempo, por quê? Para se purificar. Era uma purificação que eles estavam passando. Porque eles estavam cheios de contaminação, né? Contaminação da terra, contaminações do mundo, contaminações mundanas, né? Do tempo que eles viveram lá no Egito. Então, esse tempo no deserto foi para eles purificarem, né? E Deus trouxe essas leis para isso, para dar uma orientação a eles ali, né? Porque é isso, eles estavam débeis, incapazes, enfermos, surdos, mudos, cegos. É tanto que, se a gente lembra lá que Moisés subiu ao monte e quando voltou eles estavam lá adorando o bezerro. Nossa, eles não sabiam o que fazer. Totalmente enfermos, surdos, mudos, cegos. Então ele só fez aquilo que eles estavam acostumados ali, com que eles conviviam, coisas do mundo, né? Então assim mesmo no tempo de Jesus, quando Jesus chegou lá, as almas estavam assim, manchas, cheias de manchas, cheias de pecados, as almas estavam surdas, não ouviam a Deus, as almas estavam mudas, não
conseguiam falar de Deus, compreender a Deus, né? E cegas não enxergavam Deus, sim, né? Então era muito complicada a distância. Estavam totalmente incapazes. Então Jesus teve que mudar a linguagem, não poderiam fazer linguagem altíssimas, né? Grandiosa como ele fala na aqui para revelar a sua divina vontade, do reino da divina vontade, porque eles não iriam compreender. Naquela época, com aquela linguagem que Jesus usou em parábolas, eles não compreendiam. A confusão que era, a gente vê. A gente vê lá na Valtorta a incompreensão, a confusão. As pessoas muito não compreendiam. Até mesmo os apóstolos, que Jesus depois tinha que explicar aquela parábola para eles, né? Tinha que esclarecer um pouco mais para eles entenderem. Para você ver como as almas estavam totalmente doentes, porque estava, né? Jesus estava ali naquele momento para trazer os remédios, né? Do conhecimento, né? Da sua humanidade, tudo que ele preparou. Então ele teve que vir na redenção para preparar tudo, né? Alfabetizar as almas. As almas estavam como é que fala? Eles estavam analfabetas, almas analfabetas, que não sabiam ler, né? Vamos pensar assim, né? Como aquelas pessoas analfabetas que não sabem ler, escrever, interpretar, não sabem nada. Então é assim que elas estavam, né? Então Jesus teve que na redenção alfabetizar, né? Primeiro ali passar o ABC para elas, né? O básico, né? Para ir trazendo, tirar esse analfabetismo das almas, né? Então, assim, e muitas, sobre a borda do túmulo, né? Se precipitando na borda do túmulo, né? Por isso, para falar, me servi de parábolas, semelhanças do submundo, né? Usou coisas mesmo, aqui exemplos, a gente vê as parábolas, ele usou exemplos daqui, né? Coisas do mundo, para que as pessoas entendam, conseguissem entender que eles mesmos podiam tocar com a mão, né? Situações mesmo ali do tempo que eles viviam, né? Situações que eles podiam tocar com a mão para facilitar o entendimento, como estou dizendo, o ABC, o beabá, né? Por isso, ora lhes falava como médico e lhes levava os remédios para curá-los. Ora, como pai que esperava seu retorno, embora fossem filhos licenciosos. Então, ora ele, né, ele vinha, falava como médico, né, para trazer esses remédios através da sua palavra, né, para ir curando essas enfermidades que tinha na alma, essa cegueira, né. Então, quando a gente vê Jesus lá fazendo todas aquelas curas, a gente vê que no íntimo dele ele era muito mais profundo. As pessoas lá naquela época só viu superficial, né? Quem estava vendo ali o milagre de Jesus, a cura de um cego, né? Quem estava ao redor só via ali, nossa, ele está enxergando, né? Fisicamente. Mas a gente sabia, a gente vê na vida íntima lá o que Jesus fazia em seu interior quando ele estava curando o cego. É muito mais profundo, né? Então, assim, naquela cura, muitas vezes, só quem sabia o que estava acontecendo ali, que havia uma mudança no interior, era a própria pessoa que estava sendo curada, porque quem estava ao redor não enxergava, não via, não entendia, só viu superficial mesmo, né? Aí, ora como pai, que esperava seu retorno, né? Então a gente vê lá na Valtorta, né, que ele, como pai, orientava, né, aconselhava, né, ele exortava, e ele esperava o retorno, né? O retorno da alma, né? E é como eu falei em uma das minhas partilhas, que nem da mulher lá, né? Que ele teve que entrar lá na casa, que era da casa de João Batista, que virou tipo um bordel, né? Se não me engano, na época lá era tipo um bordel. Mas ele entrou lá para visitar o túmulo, né? Dos pais de João Batista. E ele entrou na casa e ele falou com as mulheres lá. Ele, né? Ele falou com uma das mulheres lá, e é que como um pai, o que exorta, ele exortou ela, né? Trouxe luz para ela. E ele ficou esperando o seu retorno. E teve retorno, né?
A gente vê os capítulos depois que ela manda, né, ofertas para Jesus e manda lá a mensagem que eu não lembro muito bem as palavras que ela mandou através de, se eu não me engano, foi um dos apóstolos. Eu não lembro, mas chegou até Jesus e os apóstolos lá, os que estavam caminhando, com Jesus, João Batista, acho que era, não, João Batista não, era João, o apóstolo amado, tinha Simão, não era o Pedro, né, era o Simão, o outro, e era Judas, era esses que estavam com ele e os pastores de Belém, né, quando nessa época aí que ele falou com essa mulher, e ele estava lá, né, já estava fora da cidade, já estava em outro lugar, né, e chegou até ele, e eles ficaram assim, os que estavam com ele, né, os pastores, e os apóstolos que estavam com ele queriam ir lá, vamos lá, aproveitar e ir lá, né, na conversão dela e ir lá, né, e queriam que Jesus fosse lá aproveitar esse momento, e Jesus diz, não, né, ainda não é a hora, deixa ela, né, o processo ainda está ali, né, ela está, né, no processo, né, e ele fica esperando esse retorno, no momento certo a alma vai aqui, ó, ele exortou que espera seu retorno, ele fica esperando a correspondência. E ele disse, ela vai vir, ela vai me... Né? Estou dizendo assim, não falando essas palavras, mas o que ele quis dizer, Jesus, no tempo certo, ainda ela está nesse processo, né? Ali de ruminar o que eu falei. E na hora certa ela vai vir. Ela vai vir, né? O retorno. Aqui, ó. Ele ficou esperando o retorno. Ele disse, não vamos. Né? É como se dissesse isso aqui, ó. Vamos esperar o seu retorno. Né? Embora fossem filhos licenciosos, né? Ela era uma mulher lá da vida, né? Mas ele ficou esperando o retorno dela e ele sabia, né? Então não era o momento. Eles queriam ir lá, então vamos agora falar com ela. Não, ainda não é. Vamos esperar o retorno, né? Está acontecendo, né? Está assim, a semente foi plantada e está germinando, é isso que Jesus estava querendo dizer. Está florescendo, está germinando aos pouquinhos, né? Ora, como o pastor que ia em busca da ovelha perdida, nossa, Jesus fazia muito isso, né? A gente vê lá na Val Torta, né? Ia em busca da ovelha perdida. Ora, como juiz, que não podendo atraí-las por via de amor, procurava atraí-las ao menos com as ameaças e com o temor. Ele fazia isso muito com Judas, né? Demais. Ele para atraí-las, né? Não tinha por via de amor, então quantas vezes, né? Jesus teve que ameaçar Judas, principalmente, eu lembrei agora do que eu li, lá quando ele foi lá em Queriote visitar a mãe, então ele teve que ameaçar Judas. Ele ficou muito aborrecido pelo jeito que Judas estava lá recebendo ele, o jeito coisas que Jesus não queria, não era, né? Não era coisa de Deus ali que Deus queria. E ele queria aquele negócio de pompa, de aparecer, todo aquele negócio, sabe? E não era o que Jesus queria. E Jesus ficou muito incomodado, não gostou. E das coisas que, do jeito dele, tudo mais. E Jesus lá, ele botou todo mundo para fora da sala. Pediu para que todo mundo saísse, que ele queria conversar com Judas. Olha como Jesus dizia, né? Para que as pessoas não jogassem Judas, não ficassem com raiva de Judas. Então ele fez com que todos, né, saíssem, pensar que ele queria falar. E ele ameaçou, nossa, ele exortou, chamou a atenção de Judas, já que não é por amor, até que ele falando por via de amor, procurava atrair Judas ali, atrair Judas pelo menos, né, ao menos com ameaças, e ele ameaçou Judas, né, disse que não era para ele, que ele, né, não continuasse a seguir ele, e nossa, ameaçou, e com temor, e tantas outras semelhanças, nossa, ele fazia isso demais com Judas. Nossa, Judas ficou com temor, não mexe, não, né? Deixa ficar contigo, por favor, e pedir, sabe? No temor, então não é por via de amor. Então, às vezes, Jesus tinha que ameaçar, ameaças. Nossa, ele brigava mesmo com Judas, chamava a atenção de Judas. E foi muito forte, né? Nessa de Queriote. Ele ficou assim, nossa, muito, muito chateado, Jesus, com a postura de Judas e com as intenções de Judas. Né, que ele precisou ameaçar e ameaçou Judas, foi muito forte. Então é assim que Jesus, e às vezes, né, e ele trata, ele faz assim conosco, né, se não é por via de amor, às vezes, né, ameaças e com temor, né, pelo temor, por meio ali, né, de castigo, de justiça, da justiça dele, dos castigos, com ameaças para ver se esse homem acorda,
Isso também é amor, né? Jesus tem que usar, às vezes, de ameaça mesmo. E não é porque Deus é ruim, é amor. Porque Ele conhece nossos corações, Ele conhece cada alma. Então, tem alma que só vai, às vezes, ameaçando, né? Tem que dar uma sacudida para ela acordar. Esta minha linguagem diz que aqueles a quem eu falava não me conheciam, tá vendo? Não me amavam, muito menos faziam minha vontade, mas bem estavam distante de mim. E que eu, com minhas parábolas, fazia as buscas e estendia a rede, né? Então, as parábolas, né? Tudo que Jesus falava lá, que a gente vê na Bíblia, foi tudo uma rede. As parábolas, né? Estendia como uma rede de pescador, que ele lançava ali para pescar, né? As parábolas dele, as palavras, a linguagem que ele usava era como uma rede de pescador. Está aqui dizendo, ó, para pescá-los e dar a cada um o remédio para curá-lo, né? Então, as palavras deles era como uma rede, né? Para puxar, né? Para pescar os homens, para atrair os homens para si, para atrair, para aproximar, né? Os enfermos, os que estavam doentes, para tratar, para dar-lhes remédios para curá-los. Mas quantos me fugiam, né? Quantos pulavam da rede, né? Quando a gente vê com aqueles pescadores, quando vão pescar, que puxam a rede e fica os bocado de peixe se debatendo, né? Uns resistem, ficam na rede, outros ficam se debatendo, tanto que acabam pulando e voltando para o mar, né? Então é isso que Jesus está falando, né? Uns se resignavam, uns recebiam o remédio, né? Ficavam, né? Se deixavam ser, né? Pescado, ficavam na rede e eram curados, né? E outros se debatiam tanto, não aceitavam, como os fariseus, né? Jesus sempre lançava as redes também em direção aos fariseus e eles ficavam se debatendo, né? Na soberba, no orgulho e pulavam da rede. Ficavam com mais raiva de Jesus, né? Com mais intenção ainda de querer matar Jesus, por orgulho, soberba, inveja, né? E eu aumentava as buscas e Jesus não desistia, a gente vê, né? Na vida íntima, na vida torta, a gente vê que ele não desistia e ele aumentava as buscas. Quantas e quantas vezes ele lançou as redes em direção aos fariseus? Quanto mais endurecia eles o coração, mais Jesus aumentava as buscas e pedia ao Pai, né? Mais luzes, pedia ao Pai que não desistisse, né? E os ensinamentos para dar luz, ó, a tantos cegos, a fim de que saíssem de sua obstinada cegueira. Nossa, só me vêm os fariseus, né? E Judas também, né? E são, nos tempos de hoje, quantos, né? Jesus continua lançando, né? A sua rede da sua palavra, né? Jesus, que é a ponte mensagem que ele deixou, que ele lança constantemente, né? A sua palavra, a sua mensagem, para trazer luz a tantos cegos desse tempo, almas obstinadas, cegas, e ele continua fazendo isso até hoje, né? Agora, veja como é diferente minha linguagem que tive ao manifestar as verdades sobre minha divina vontade, que devem servir para os filhos do reino dela. Minha linguagem sobre o Fiat tem sido como a de um pai no meio a seus queridos e amantes filhos, todos são. Agora sim, totalmente diferente, porque ele deixou os remédios que são, né? Tudo que ele deixou no depósito da igreja, né? Os sacramentos, todos os conhecimentos, a Bíblia e todos os livros que se tem, né? Desde, né, de lá, né? Há 6.000 anos, e quantos conhecimentos, quanta coisa Deus deixou para isso, para esses filhos, para esse tempo, para preparar os remédios ele deixou, né? Então hoje, né? Ele usa uma outra linguagem para quem, né, tá conhecendo, para quem vai conhecer, para quem se aproxima,
desses escritos do livro do céu, para quem se aproxima desses conhecimentos, para quem está conhecendo quem vão ser esses filhos. Então, ele usa uma outra linguagem, a linguagem de pai, né, que está no meio dos seus filhos. Por quê? Um pai está no meio dos seus filhos, né? Aqueles filhos que estão convivendo com o pai, que conhece. Então, é uma linguagem de pai e de filho. Por quê? Porque conhece a ele. Tem conhecimento, tomou os remédios, convive com ele. Então, a linguagem é diferente. É uma linguagem de pai para filho, como a gente é para os nossos filhos. A linguagem mesmo de intimidade. Uma linguagem que o filho entende o que é que a gente está falando. Porque o filho conhece o pai, né? Então, a linguagem é totalmente diferente. De filhos são os filhos que me conhecem, que tomaram os remédios, que têm conhecimento, que buscam o conhecimento. Então, é diferente, né? É a bagagem do que foi falado, né? Tem uma bagagem. Vem com uma bagagem de conhecimento. Então, não são pessoas que estão na ignorância, que não, né? Que nem aquela época que não tinha nenhum conhecimento, não tinha toda essa bagagem, todos esses remédios, tudo que Deus deixou depositado que hoje a gente tem. Nossa, quanta riqueza, né? Quanta coisa Deus deixou, né? Então hoje ele pode, né, direcionar conosco assim como, né, um pai para seus filhos, como amante, ele está dizendo, uma linguagem totalmente diferente, mais elevada, porque vão compreender o que ele está falando, porque, né, ele deixou os remédios, né, ele deixou os conhecimentos. Então, né, essas almas vão conhecer ele porque elas estão com conhecimento, estão alfabetizadas, né, foram alfabetizadas, estão na graça, estão tomando os remédios, né, e que possuindo cada um minha mesma vida neles, a vida de Jesus, né, não está ali vivendo da vida dele, recebendo os remédios do sacramento, está vivendo de tudo que ele deixou, né? Todos os bens, está vivendo da vida dele, que ele ali fez, né? Que ele falou mais no início, que ele preparou na sua humanidade. Tudo que Jesus preparou na sua humanidade está aqui. Depois da redenção, ó, está aqui todo mundo vivendo da vida dele, né? Então aqui, e que possuindo cada um minha mesma vida neles, né? Vivendo da vida dele, né? Da vida de Jesus. Todos são esses filhos que estão vivendo a vontade de Deus, né? Vivendo da mesma vida dele, em virtude de meu querer, vivendo a minha vontade, né? Ele está falando especificamente aqui, né? Quem vive do querer dele, vivendo da sua vida, né? Da vida divina que habita na alma, serão capazes de entender minhas lições mais altas. Então, só seremos capazes de entender essas lições mais altas, né, unindo a sua vontade, vivendo da vida dele, da vida divina de Deus, né? Vamos ter essa capacidade, esse entendimento, porque a gente vai entender com o entendimento de Deus, a gente vai ter a sabedoria de Deus, a memória de Deus, a vida de Deus, né? O sangue de Deus, os batimentos de Deus em nós. Então, só assim nós vamos conseguir entender essas lições mais altas, né? Se a gente formar esse vazio, se a gente, né, morrer para si, para nossa vontade, porque se a gente ficar na nossa vontade, nós vamos ficar que nem esses que Jesus falou, né? Totalmente débeis, enfermos, a alma débil, enfermo, né? É fora da graça, né? Sem tomar os remédios, elas não conseguem compreender. Né? Por isso que Jesus fala, quem se aproxima desses escritos, né, sem, né, tá na graça, sem, né, com má intenção, né, ali na vontade humana, realmente fica confuso, não compreende nada do que está sendo escrito, porque do que está sendo dito, as lições, confunde tudo, olha tudo no humano, porque está vivendo da sua vontade, não está unida à vontade de Deus, não está vivendo da vida dele, né? Até tá, né? Vamos dizer assim, porque a gente sabe que todos nós vivemos da vida de Jesus. Nós vivemos, né? Só que a maioria está roubando a vida de Deus,
né? Usufruindo de todo o bem sem dar nenhuma correspondência, roubando sem, e aí, sem nenhum retorno, deixando Deus de lado. Então, assim, tá vivendo, todos nós vivemos dessa vida dele, mas não tá unida a ele, né? A maioria não tá unida, então não consegue compreender. A gente vê que a maioria faz confusão e não entende, não compreende o coração de Deus, não entende o pensamento de Deus, não entende a Deus. E por isso que tem muita confusão, né, de compreensão que Deus nos quer falar. Você vê que cada um interpreta de um jeito, né, principalmente os protestantes. A confusão que é de interpretação, porque interpretam em si mesmo, muitos interpretam em si, né? Nem busca o Espírito Santo, né? Alguns estão naquela disposição, né, de ouvir o Espírito Santo, mas a maioria não, né? Então, assim, só quem será capaz de entender as lições de Deus é quem está unido à sua vontade, né? Que vai poder entender as suas lições mais altas, né? E aí fica pensando, isso não é para mim, isso é grande demais, não. Jesus está falando aqui que é para todos, né? Tem quarto, preparou quartos, né? E está iluminado com quartos e é grande, é para todos. Isso aqui é para todos. Então não adianta ficar dizendo, eu não consigo, eu não consigo entender isso. Não é verdade. Porque Jesus está dizendo aqui, como a Aline falou ontem, a alma não tem idade, né? A alma é sempre criança. Todas as almas têm capacidade de poder, porque Deus capacitou as almas. Deus colocou inteligência em nós, memória, vontade, né? Deus nos capacitou, nos criou a sua imagem e semelhança. Então é um absurdo a gente abrir a boca e dizer que a gente não consegue, né? A gente só não vai conseguir se a gente estiver olhando para si, na nossa vontade, né? Apegado, né? Olhando para essas misérias da gente, para nossas debilidades, apegado à terra, ao mundo. Isso é que vai fazer a gente não conseguir entender essas lições altas que Deus está falando. E por isso, passei mais adiante, pondo-lhes frente as belas semelhanças do sol, dos corpos celestes do céu, do mesmo modo de agir divino que se estende até ao infinito, porque tendo neles o meu fiat divino, terão neles aquele que criou o céu, as estrelas do sol, e dar-lhes-á a virtude de fazer copiar neles tudo o que criou, e os seus próprios modos no seu agir divino, né? Então, assim, a gente deixa de existir, né? Como São Paulo fala, não sou eu, mas quem vivo é Cristo que vive em mim. Então, é a vida de Deus, né? Então, a gente vai copiar esses filhos da divina vontade, vai ser esse outro Jesus, né? Outros Jesuses na terra que vai copiar o agir divino e vai estender até o infinito, porque é a vida de Deus, não é porque somos nós em si mesmos, não é nós em si mesmo que tem essa capacidade, mas é por causa dessa união, dessa vida de união com Deus, de viver na vontade de Deus, né? E por Deus habitar, né? Porque Deus está habitando, é a vida divina que está vivendo em nós, dentro de nós e fazendo todas as coisas. Então, é só por isso, né, que a gente vai agir aqui, como ele está falando, de agir no modo divino, né, belas semelhanças do sol, corpo celeste, né, e ele está falando, porque tanto neles o meu fiat, aqui está dizendo, ó, tanto neles o meu fiat, o meu faça-se, a minha palavra divina, a minha vida divina neles, terão neles aquele que criou o céu, né, possuirão a Deus, terão posse de Deus, desse mesmo Deus que criou o céu, que criou todas as coisas, né? Ele está falando, e dar-lhes-á essa virtude de fazer copiar neles tudo o que criou, copiar neles, né? Na alma deles, né? Vai poder recriar e copiar tudo que ele fez, tudo que ele criou, ele vai poder fazer, copiar neles tudo que criou, nessa alma, na alma, que é um universo que Deus fala, né? Que é o céu dele, o universo dele, é o universo de Deus, que ele pode recriar, né? Criar, recriar. E os seus próprios modos no seu agir
divino. Então a alma vai agir no modo divino, né? Vai pensar como Deus pensa, vai agir como Deus age, agiria, né? Vai ter o entendimento, discernimento, né? Porque vai estar unida à vontade, ele vai estar vivendo né, da própria vida divina. Estes serão os copiadores do seu Criador, né? Cópias de Deus, né? Esse outro Jesus, né? E por isso eu fui tão magnânimo ao manifestar as verdades acerca do meu Fiat. O que não fiz na redenção. Realmente a gente vê a diferença é muito grande, né? A magnidade, a linguagem, né? De tudo que ele manifestou, né? Jesus, como eu falei, ele só, naquela época, ele assim, revelou o beabá mesmo, o básico, né? Para ir trazendo esses remédios poucos, né? E para as pessoas entendendo, né? Porque as almas não estavam preparadas para receber. Elas não iriam compreender, né? Então tudo tem seu tempo, né? Então é no gole-gole mesmo, né? Porque eram parábolas que continham modos humanos e finitos. Portanto, não tinha tanta matéria para mim poder estender tanto. Em troca, as semelhanças que respeitam a minha vontade são de modo divinos e, portanto, há tanta matéria para dizer que se tornam inesgotáveis. Quem pode medir a vastidão da luz do sol e a imensidade do seu calor? Ninguém. Quem pode dar um fim ao céu e às múltiplas obras de minha divindade? Verdade, né? É inesgotável. Inesgotável. A gente já vê assim, visivelmente, na quantidade de volume que é. Só o livro do céu, 36 volumes. Né? Só da gente ver tanto que Deus deixou, né, de verdades, tantos escritos aí na igreja. É vasto, é muita coisa. Né? E só do livro do céu que fala da divina vontade, especificamente, né, ali, são 36 volumes. E é inesgotável. E dentro de cada trecho, cada vez que a gente medita, é uma luz nova, é um novo conhecimento. Né? É muito incrível, é inesgotável. Inesgotável. Ó, se tu soubesses quanta sabedoria, amor, graça, luz pus ao manifestar as minhas verdades sobre o meu Fiat divino, né? A gente não tem ideia, né? A gente imagina, mas tão profundo assim como Deus está falando. Se vocês soubessem quanta sabedoria eu coloquei, quanto amor depositei, quanto conhecimento, quanta luz eu pus nisso, ao manifestar a minha vida divina, as minhas verdades, as verdades, né, da minha vida divina, as verdades do meu Fiat, do meu faça-se, de tudo que eu fiz. Ó, tu ficarias tão cheia de alegria que não poderias continuar a viver. Já pensou, né? Só dessas palavras a gente imagina, né, a grandeza que é, que, meu Deus, a gente ficava tão alegre que a gente não sobreviveria. Meu Deus, é muito grande, não poderias continuar a viver, a gente morreria de alegria. Morreria de alegria. Aí eu lembrei agora, né, esse exemplo de morrer de alegria, né, que é o exemplo lá de Garabandal, daquele padre que viu o milagre, né, ali que vai acontecer depois do aviso. Ele viu e não suportou de tanta alegria. Ele morreu de tanta alegria de ao ver que eu queria ser um milagre. Ele viu e morreu. Ele não suportou de tanta alegria que ele ficou. Ele ficou tão cheio de alegria, tão cheio de Deus, de amor, que ele não suportou continuar a viver e morreu. Morreu de alegria, de gozo. Já imaginou? Então, meu Deus, já imaginou se a gente soubesse o quanto a gente não suportaria mesmo. É o exemplo desse padre que morreu de alegria ao ver o milagre, gente. Que imagina que deve ser esse milagre que a pessoa, né, de contemplar morre. Meu Deus do céu. Se não for Deus para ali, né,
sustentar a alma não suporta mesmo, né? Se Deus não, Nossa Senhora naquele momento, se Deus não sustentasse naquele momento que Nossa Senhora estava revelando para as meninas lá o milagre, elas também não suportariam. Você vê, né? E amarias que o trabalho do teu Jesus fosse conhecido, para fazer que um trabalho tão exuberante, que custa um preço incalculável, meu Deus, incalculável. Não tem nem palavras para dizer o que é isso, né? Um preço incalculável. Tem a sua glória e comunique seus benéficos efeitos às demais criaturas. Assim, a gente não tem realmente ideia. Porque talvez se vocês soubessem, mas o pouco que a gente sabe, assim que a gente consegue penetrar nessa grandeza que Deus está falando, de que é todos escritos porque a gente vive, a gente está conhecendo e está vivendo. Então, o que Deus permite a gente viver, sentir dessa grandeza que Ele está falando, a gente já fica maluco aqui, né? A gente fica assim, nessa aniquilação, a gente fica em êxtase, fica em gozo, o efeito disso é isso mesmo que Deus está falando. Que tudo que a gente quer é que a vontade dele seja conhecida, que esses conhecimentos cheguem às demais criaturas. E é o que a gente faz. É o que a gente está fazendo, né? A gente está partilhando todos os dias, a gente está aqui meditando, estudando, né? O livro do céu, os outros livros da mística. A gente partilha, a gente grava os vídeos para colocar no YouTube. A gente está divulgando. Olha só. Imagina se a gente soubesse assim, do modo que Deus está falando assim, né? Se o pouco que Deus permite a gente sentir essa grandeza, desse saber, né, do quão grande é, a gente já está fazendo, mas se a gente soubesse, né, plenamente, a gente não suportaria, né? A gente deixaria de viver mesmo, né? E tudo que a gente quer é isso, e graças a Deus, a gente está no caminho certo, é o que a gente está fazendo aqui no grupo, né? Que Deus está aqui conduzindo a gente está no caminho certo, né? É sinal de que, né, a gente está entendendo. Estamos no caminho certo e estamos entendendo aí, estamos fazendo isso. Graças a Deus, né? E a gente não tem que medir, né? É muito pouco ainda o que a gente faz, a gente tem que fazer muito mais, porque é muito pouco ainda o que a gente faz, né? E a gente não, e esse finalzinho é pra gente, né, colocar isso na nossa cabeça, né? Ter isso sempre em mente, né? Na nossa consciência, na nossa mente, isso, para não esquecer, né? Para que a gente não diminua o ritmo, mas muito pelo contrário, né? Aumente, duplique, triplique, né? A caminhada e o ritmo, né? Para que esses conhecimentos cheguem, para que as pessoas vivam o que a gente está vivendo, né? Para que as pessoas vivam, né? Para que Deus seja glorificado, para que Ele tenha a sua glória, está aqui, sua glória, e comunique seus benéficos efeitos às demais criaturas, né? É para isso que a gente está conhecendo. Foi para isso que os escritos chegou até nós, para que a gente se doe, para que a gente comunique, né? Amém, Fiat.